Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o trabalho desenvolvido neste espaço, dá um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Agora, se você não conhece o nosso trabalho, está chegando aqui pela primeira vez, assiste o vídeo inteiro e no final, se achar que o vídeo é digno do seu like, eu ficarei imensamente agradecido. Eu, sinceramente, pensei muito antes de produzir este vídeo, porque eu estou puto da vida. Vou falar literalmente no português coloquial. Tô possesso da vida, puto, entendeu? Com esse gado acrítico e binário que faz um ódio à ignorância. Eu, sinceramente, estou cada vez mais decepcionado com o meu país e principalmente estou puto, mas muito puto, com esses idiotas que apoiam o presidente, certo? Vejam só, nós estamos entrando na fase aguda da doença. Na realidade, segundo os especialistas, entramos na semana passada e o pico da doença vai se instalar, segundo esses estudiosos, dessa semana para as próximas 2 semanas, ou seja, até o final de abril mais ou menos. Alguns especialistas dizem até que a fase aguda pode se estender até maio pelas medidas irresponsáveis do presidente da República. Ou seja, se ele tivesse acatado o isolamento horizontal, se tivesse seguido as recomendações da OMS e do próprio Ministério da Saúde, que pertence ao governo dele, mas que existe um racha político e de egos ali, se ele tivesse seguido essas recomendações, talvez nós conseguiríamos passar por esse problema, que é a fase aguda, até o final de abril. Mas do jeito que o cenário se mostra, com as pessoas de maneira irresponsável indo para as ruas, sem nenhum cuidado, fazendo churrasco, entendeu? A galera toda na rua, brincando, zoando, enchendo a cara, entendeu? As pessoas sem um pingo de consciência na cara. E tudo isso por encorajamento do Bozo, que é o maior formador de opinião desse país, apesar de ser extremamente ignorante, ele é o presidente da República, então as pessoas acreditam no que ele fala, pelo menos os mais idiotas, né, os mais alienados. E é triste você ver esse cenário de insegurança que estamos experimentando por parte do desrespeito dessas pessoas em não seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Nós temos no Ministério da Saúde um indivíduo que eu tenho extremas diferenças no campo político e ideológico, mas é médico. Então é o cara que tem autoridade para estar resolvendo essa questão. Eu não vou entrar no mérito de que ele tem que ser considerado um herói, de que ele tem que ser aplaudido. Longe disso, ele está fazendo a obrigação dele e ele não quer manchar a carreira dele, a imagem dele. A verdade é essa. Mas mesmo que ele tenha um interesse político de não manchar a imagem, ele é médico e, portanto, tem conhecimento técnico e intelectual sobre o assunto saúde, coisa que o presidente não possui. Então as pessoas, ao invés de darem crédito ao médico, estão dando crédito a um imbecil, um palhaço, certo? Um idiota, entendeu? Que melecou a mão e saiu apertando a mão de senhoras de idade de uma maneira totalmente irresponsável. E caramba, olha só, né? A pessoa fala, você está exagerando. Gente, os especialistas estão colocando aí, vocês não estão acreditando, né? Há 2 semanas atrás nós falávamos que poderíamos chegar a 1000 mortos. Muita gente, estamos só com 100, 150, se passar de 500 é muito. Chegamos a 1000 mortos há uns 4 dias atrás. E estamos caminhando a passos largos para 2000 mortos. E se não for tomada uma medida extrema por parte do Ministério da Saúde, confrontando o presidente da República, se nós continuarmos nessa ideia estapafúrdia de isolamento vertical que só protege os doentes e os idosos, que é uma falácia, se nós formos nessa ideia imbecil e irresponsável do presidente
de querer fomentar a economia, liberar o comércio, e só as pessoas que realmente precisam de extremos cuidados que devem ficar em casa, nós podemos chegar nesse final de semana à marca de 10 mil mortos. No máximo início da semana que vem. Você está exagerando? Então esperem. Gravem esse vídeo aqui, guardem ele. Daqui a 5 ou 6 dias vocês me cobrem. A não ser que o Ministério da Saúde crie mecanismos para a resolução do problema sem ouvir o presidente. Porque o Mandetta, por mais que tenha sido assertivo na última entrevista do Fantástico, ainda assim a gente percebe que ele tem uma certa preocupação com o cargo dele. Seja médico nesse momento em detrimento do cargo. Use, do seu juramento enquanto médico. Porque é isso que está em jogo, salvar vidas. Então nós podemos chegar até a semana que vem a 100 mil casos no país e a 10 mil mortes. Porque a verdade é a seguinte, os casos estão sendo subnotificados, não só por má fé de alguns chefes do Poder Executivo, secretários de saúde, que querem cobrir o problema, como acontece aqui em Minas Gerais, onde eu estou de quarentena, na cidade da minha esposa. A gente sabe que no estado de Minas Gerais o governador é do Partido Novo, que faz parte do governo Bolsonaro. E ele está subnotificando os casos de má fé. Porque é impossível que Minas Gerais tenha 20 mortes. Olha a população de Minas Gerais, é maior que a do Rio de Janeiro. Isso não existe. Tudo bem, tem condições geográficas. Minas Gerais não tem o quantitativo de turistas estrangeiros que o Rio de Janeiro tem. Isso é verdade. E é um estado litorâneo. Isso também facilita. Se a gente for ver, os estados que estão mais acometidos de casos são os estados que têm um litoral movimentado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, etc. Mas mesmo assim, ainda que a condição geográfica favoreça Minas Gerais, porque é um estado cuja densidade demográfica não é muito grande, apesar de ter muita população, é um estado também que tem uma extensão territorial grande, então a população é espalhada, a zona rural é grande, os municípios são distantes uns dos outros, então isso dificulta a proliferação da doença. Ainda assim, os casos estão sendo subnotificados. Minas Gerais não tem só isso não, certo? E aí é aquilo que eu falei, colocam na causa morte pneumonia, legal, mas qual foi o agente causador da pneumonia? Qual doença levou à pneumonia? Qual vírus foi o agente provocador dessa pneumonia? Isso é omitido, que é uma irresponsabilidade porque fere a transparência pública. Então, está tendo subnotificação, assim como também a subnotificação não é só produto da má-fé. Ela também é consequência, muitas vezes, da falta de testes para testar positivo o coronavírus. Quer dizer, faltam testes no sistema de saúde. Muita gente morreu, não foi feito o exame, não por má-fé do hospital, é porque não tinha teste para poder comprovar se o óbito ele foi provocado pelo coronavírus ou não. Então também tem isso. Tem os casos subnotificados por má-fé dos agentes públicos, mas também tem casos subnotificados por consequência da falta de testes para o novo coronavírus. Ou seja, os testes não estão sendo efetuados. Porque se estivessem sendo efetuados, vocês iam ver, os índices estariam 5, 6 vezes maiores do que estão sendo apresentados pela mídia. Então é muito triste porque faltam testes clínicos nas instituições de saúde do nosso país, certo? E muito por inapetência do presidente da República, certo? Por inapetência dele. Porque ele é inapetente, ele não é incompetente. Ontem eu estava até num comentário passando para um inscrito do canal que ele falou, mas inapetente quer dizer falta de apetite. Sim, falta de apetite para o trabalho. Porque o incompetente é aquele que tenta trabalhar, mas não tem competência para tal. Não tem competência técnica, intelectual, é ignorante. No caso do Bozo não, além de ignorante, ele é preguiçoso, é vagabundo, é bandido. Por isso que ele é inapetente, falta apetite para o trabalho, para resolver os problemas do país. Certo? Outra coisa, o gado acrítico, binário e ignorante que o segue. Olha só, gente, pelo amor de Deus, é brincadeira, cara. Vê a mulher ontem que foi presa numa praça em Araraquara, no interior de São Paulo, porque eu estou evocando a Constituição Federal, a liberdade de ir e vir.
O seu decreto é municipal. A gente pode até pensar, há uma hierarquia nas leis. Isso é verdade. Mas existem casos que são extremos, como dessa pandemia, onde o decreto municipal tem muito valor. E tem outra posição que essa senhora ignorante não sabe, membro do gado acrítico. Tudo bem, na hierarquia das leis, a Carta Magna está acima. Ou seja, a Constituição está acima de qualquer lei ordinária, complementar e etc. Mas não se esqueça que é cláusula pétrea constitucional a vida, ou seja, a defesa da vida dos cidadãos do nosso Estado, no caso, o nosso país, né? Do nosso Estado com E maiúsculo, né? Então, temos que salvaguardar a vida das pessoas, isso é cláusula pétrea constitucional. E cláusula pétrea, que é o direito à vida, essa cláusula pétrea é muito mais importante do que o direito de ir e vir, que é importante também, mas a vida está em primeiro lugar, acima do direito de ir e vir, do direito de locomoção, certo? Se tiver que entrar num dilema, a vida está em primeiro lugar. Então, a vida é uma cláusula pétrea que pertence à Constituição. Então, essa ignorante não sabia. Foi detida com razão pelos guardas municipais, com apoio da polícia. Tem que ser detida. Esse tipo de gente maledicente tem que ser detido. Certo? Outra coisa, que brincadeira de mau gosto na Avenida Paulista, as pessoas carregando caixão sob o som do meme e brincando, zoando com a situação. Isso é um desrespeito aos mortos que nós tivemos até agora no país por ação do Covid-19. É um desrespeito, é um tapa na cara das famílias que estão chorando pelos seus mortos por consequência do novo coronavírus. Vocês que brincaram com caixão na Paulista são uns insensíveis, desumanos, porque brincaram com um bem precioso, certo? Que é a dor de quem perdeu um ente querido por ação do coronavírus. Vocês estão num nível de insanidade mental incomparável, a ponto de brincar com caixão. Tudo bem que era simbólico, mas olha a simbologia que vocês estão promovendo. Brincando com a morte, com o óbito de pessoas que foram vítimas dessa doença. Que coisa ridícula, entendeu? E aquele negócio, que nem eu vi outro dia, estava assistindo um vídeo também de uma professora da minha cidade de Volta Redonda, certo? Uma pseudo-professora, defendendo escola sem partido. Que nós temos que vasculhar os conteúdos programáticos que as escolas estão oferecendo para os alunos, nossos filhos, numa dramaticidade hipócrita, né? Trata-se de uma mulher totalmente imbecil, né? Que eu tive o desprazer de conhecer. Eu estava olhando, né? Ela é membro do guarda crítico. Estava olhando como é que a pessoa chega a um tal nível de ignorância, de inconsciência, né? O quanto que a pessoa é alienada, uma pessoa que se predispõe a trabalhar com educação, defender isso. Né? O Escola Sem Partido, que é um projeto que fere a liberdade de cátedra dos professores em sala de aula, que precisam estimular a capacidade crítica e analítica dos alunos para que possam ser cidadãos questionadores no futuro. E aí vem professor querendo tolher esse direito, né, de estimular, de capacitar o senso crítico que os jovens têm. Então, é triste. Membro do gado acrítico, outro dia estava lá na Praça de Volta Redonda defendendo o Bozo. Entendeu? É triste. Esse é o tipo de gente que forma o gado acrítico, binário e alienado do Bozo. Gente que não tem consciência. Eu aposto. Já pensou se fosse um governo do Lula, do Ciro Gomes, da Marina, de alguém da esquerda que determinasse, certo? O isolamento vertical, tipo assim, vamos fomentar a economia, abre o comércio, protejam só os doentes e idosos. Já pensou se fosse um governo de esquerda promovendo isso? Eu quero ver se esses hipócritas estavam lutando nas ruas pela liberdade de ir e vir. Estariam malhando, metendo pau. Temos que proteger as nossas famílias, temos que defender o isolamento horizontal. Era isso que vocês, seus canalhas, iriam defender se fosse um governo de esquerda promovendo a mesma retórica que o Bolsonaro está colocando?
Se o que o Bolsonaro está fazendo, entrando em rota de colisão de maneira irresponsável com o ministro da Saúde, se isso tivesse sendo feito por um governo da esquerda, eu duvido se vocês não estariam do lado do ministro da Saúde. Aí chamando qualquer um que é contra o Bolsonaro de comunista. Vocês sabem o que é o conceito de comunismo? Vocês têm autoridade intelectual para entender o que é o conceito de comunismo? Entendeu? É como se todo mundo que fosse de esquerda, né, fosse comunista. Ou seja, esquerda é sinônimo de comunismo e vice-versa. E até aqueles que são de direita, autenticamente liberais, fazem oposição ao Bozo, são comunistas. Deixem de ser imbecis, idiotas, seus pedaços de merda. Vocês são um pedaço de bosta. A verdade é essa, entendeu? Temos que seguir o isolamento horizontal para que a curva da doença caia e para que possamos voltar a fomentar a economia o quanto antes. Melhor parar a economia agora, certo? E daqui a um mês reativar com a ameaça maior da doença, fase aguda, acabando, do que querer insistir no isolamento vertical do imbecil do Bozo, e aí a gente vai ficar 2, 3, 4 meses acometidos por essa doença de maneira extrema. E sabe o que vai acontecer? Aí que a economia vai para a cucuia, aí que nós vamos ter uma crise econômica enorme. Aí fica esses idiotas, o Eduardo Bolsonaro, o Abraham Weintraub, causando um imbróglio diplomático contra a China, que já cancelou contratos de compra e venda de equipamentos médicos para salvar vidas no nosso país por causa desses idiotas. Brincadeiras infantis, e ficam nossos verdadeiros heróis, médicos, enfermeiros, profissionais, técnicos de enfermagem, o pessoal das atividades meio, guerreando nos hospitais em favor da vida. Vocês são os autênticos heróis. Agora vocês, idiotas do gado acrítico, entendeu? Vocês são os imbecis, idiotas.